Tá bom, teacher. Boa noite, turma. Então, nós vamos estar começando hoje, dia 4 de maio, a aula de práticas contábeis aplicadas. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre fundo de garantia, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Esse material está disponível lá no Ava, viu? Então, não precisa ficar se preocupando, não, que está lá. Se vocês quiserem dar uma lida depois, ou acompanhar, puxar aí no Ava, aí vocês é que sabem. Mas eu acredito que vocês estão conseguindo enxergar bem, não estão? Sim, professor. Tá sim, tá tranquilo. Então vamos lá. O Fundo de Garantia, então, ele foi criado lá no ano de 1966 e ele começou a vigorar, né, efetivamente a partir de janeiro de 67. Então, foi um pouquinho depois, né, vamos dizer, não pode falar golpe militar, né, mas a mudança que teve no país lá em 64, né? Então, atualmente, o sistema do Fundo de Garantia é regulamentado pela Lei 8.036 de 1990 e o Decreto 99.684. Agora, o que a gente precisa, né, enfatizar destacar mais. Até 1988, vamos falar de uma data um pouquinho mais recente, né? Apesar que tenha muitos de vocês que acho que não tinha nem nascido em 88 ainda, né? Mas é a data da promulgação da nossa Constituição. Então, o que acontece? Até 1988, quando o funcionário era registrado, quando ele levava a carteira dele lá para fazer o registro do contrato de trabalho, aquela coisa toda, ele tinha que assinar um termo de adesão ao fundo de garantia. Por quê? Porque a lei dizia que para que o funcionário tivesse direito, né, ao fundo de garantia, ele tinha que fazer adesão ao fundo de garantia. A partir da Constituição, o que aconteceu? Ele já falou assim, olha, todo funcionário, a partir da promulgação da Constituição, ele já é automaticamente, obrigatoriamente, optante do sistema de fundo de garantia. Então, assim, muitas empresas, mesmo depois da Constituição, continuavam no momento do registro do funcionário, fazendo, né, a pessoa assinar lá o termo de adesão ao fundo de garantia. Mas, a partir do dia que promulgou a Constituição, 5 de outubro de 88, né, automaticamente toda pessoa admitida no nosso país, registrada pela CLT, já é automaticamente, né, obrigatoriamente optante do sistema. Então precisa lembrar o seguinte, quando a gente fala optante do sistema, significa o quê? São beneficiários do fundo de garantia. Correto? Por quê? O fundo de garantia não é descontado do salário de ninguém. Lá quando você pega o seu lerite, tem lá base de cálculo FGTS, né? Ou cálculo FGTS, alguma coisinha lá mostrando qual foi a base que a empresa utilizou para calcular os 8% e depositar na conta do fundo de garantia para vocês. Mas esse valor não é descontado do salário. Quem paga é somente a empresa. É diferente do INSS, que uma parte o funcionário paga e uma parte a empresa paga. Tudo bem? Falando dos depósitos, né? O empregador ele deverá efetuar depósitos mensais na conta vinculada de seu empregado, né? Sempre 8% sobre a remuneração bruta. Então, olha que interessante, remuneração bruta. É importante sempre ressaltar, né, que em função do rombo causado pelos planos econômicos na década de 80 e 90, né, o empregador deverá depositar não 8%, mas sim 8,5%. Mas eu acho que até já foi mudado alguma coisa, ou esse 0,5% foi mudado de FGTS para alguma outra coisa. Então, porque assim, 8% era para nós empregados. O 0,5% era para recompor o fundo de garantia, certo? É lógico que precisa lembrar que agora, depois de Covid-19, depois de saque imediato, saque aniversário,
e mais outras coisas que podem acontecer daqui para frente, né? Eu acredito que o fundo de garantia vai de novo ficar meio estranho, viu? Mas vamos torcer para que ele resista, né? Então, a empresa tem que, depois que fecha a folha, né? Fechou a folha no mês, até o 7º dia útil do mês subsequente, ela vai e deposita o fundo de garantia. Se vocês tiverem aquele aplicativo da Caixa, né, que acompanha o fundo de garantia, quando a empresa faz o depósito, que o sistema da Caixa reconhece lá, ele já avisa no seu celular, ó, caiu o depósito, né? Ou quando vem os juros mensais, ele também avisa, ó, caiu o juro do seu fundo de garantia. É interessante vocês terem esses aplicativos aí, no caso, para estar acompanhando, para ver se a empresa está depositando certinha, né? Se não está atrasando nem nada, porque, precisa lembrar, é a garantia que vocês terão quando forem demitidos sem justa causa, certo? Então, precisa tomar bastante cuidado de não deixar de estar acompanhando, de verificar, para não ter aquele problema de falar, a pessoa foi mandada embora, fui lá sacar meu fundo de garantia, não tinha nada, né? Então, é bem complicado isso aí. E o sistema da Caixa, ele é bem rápido, né? Você normalmente fez o depósito, computou lá, o sistema já dá um toquinho. Eu mesmo tenho no aplicativo, sempre recebo as mensagens dizendo, olha, já caiu a parcela do fundo de garantia, depois fala da remuneração, dos juros, etc. Então, precisa sempre lembrar disso aí. Beleza? Ok. Multa rescisória, né? Nós já até falamos de contrato de trabalho e tal, né? Mas vamos falar um pouquinho da multa rescisória, né? Então precisa lembrar o seguinte, agora a gente sempre fala assim, a multa rescisória, no caso de fundo de garantia, é 40% sobre o saldo que eu tiver na conta de fundo de garantia. Perfeito? Então vamos pensar assim, mas o presidente aprovou lá que eu podia fazer o saque imediato, então eu saquei. Eu fui lá e saquei R$ 500. Então, quando eu for mandado embora, é R$ 500 a menos? Não. O saque imediato, você recebeu os R$ 500 da sua conta de fundo de garantia, mas a Caixa deixa computado lá que em caso de demissão, esses R$ 500 vão para a conta para compor o saldo para a multa rescisória. Então, foi mandado sem direito a nada, né? Sem justa causa, né? Sem direito a nada, sem justa causa. Quando for fazer a conta dos 40%, vamos supor, você tem lá R$ 1.000 mais os 500 do saque imediato, até 40% de 1.500, mesmo que você já tenha sacado os R$ 500, ok? Agora, o que vai acontecer? Vamos supor que o pessoal aí, a Adriana resolveu comprar a casa própria dela e foi lá e utilizou o fundo de garantia dela para dar entrada na casa, que é permitido por lei, né? Então, o que acontece? No caso também de utilização para essa questão de casa própria, é o mesmo esquema. Eu saquei todo o dinheiro, dei entrada lá, agora vai começar a depositar todo mês novamente e tal. Sim, vai começar. Se acontecer de depois de 6, 8 meses, 1 ano, até menos, né? A pessoa foi mandada embora sem justa causa e aí vai receber do que sobrou lá do fundo de garantia, precisa lembrar, a multa rescisória é calculada sobre o valor total. O valor que eu saquei para fazer a entrada, para pagar a entrada da minha casa própria, mais o valor que a empresa tiver depositado depois desse saque que eu fiz. Tá? O saque não vai atrapalhar o cálculo da multa. Beleza? E quais são os tipos de saque que é permitido aqui, ó? Possibilidade de saque, né? Fui mandado embora sem justa causa, né? Então, eu posso sacar meu fundo de garantia. Rescisão antecipada sem justa causa pelo empregador do contrato de trabalho por prazo determinado. Então, se eu quiser mandar embora a pessoa antes do prazo determinado no contrato de trabalho por prazo determinado. Então, também, sacar o valor do fundo de garantia.
Rescisão do contrato de trabalho por motivo de culpa recíproca ou força maior. Então, vamos ver uns casos aqui de força maior, né? Isso aí acontece de vez em quando, né? O pessoal sofreu com enchentes, né? Então, aconteceu lá da enchente, não sei o que lá. Aí verifica uma região que a pessoa sofreu aquele problema todo lá e o presidente faz conversa lá com o Conselho Curador de Fundo de Garantia e faz um decreto dizendo assim, as regiões afetadas pela enchente, por isso, por aquilo, as pessoas poderão sacar do Fundo de Garantia. Então, se a pessoa estiver dentro daquele perímetro que foi considerado como área de risco ou coisa parecida, ela pode sacar sem perder a questão dos 40%, ela sem perder o valor para cálculo da multa rescisória. Por culpa recíproca, né? Quando ambos tiveram culpa de alguma coisa, também é possível sacar o fundo de garantia. Rescisão do contrato de trabalho por extinção total da empresa. Então, a empresa foi fechada, né? Questão de participação e o falecimento do empregador individual. Então, tem o direito de indenização. Quem está fazendo barulho? Professor, eu não estou conseguindo te ouvir, tá? Parece que tá alguém abrindo um pacote de bolacha e tá fazendo um ruído. Batata Ruffles. Tô com fome, hein? Não, é só desligar o microfone. Se estiver abrindo um pacotinho de bolacha, desliga um pouco o microfone, que daí não atrapalha. Não, mas eu não tô comendo, não, professor. Tô Não, brincando. eu sei. Mas quem tava abrindo um pacotinho de bolacha, sei lá o que. Extinção normal do contrato por prazo determinado, inclusive o dos trabalhadores temporários. Só um segundinho. Pronto. Aposentadoria. Então, se eu me aposentar, inclusive no caso de invalidez, eu saco todo o valor do fundo de garantia. E aí vem aquela questão. Eu posso sacar o fundo de garantia quando eu me aposentar e continuar trabalhando? Pode. A legislação não obriga a pessoa, no momento em que ela se aposenta, a ser desligada do seu emprego. Tá? Então, dependendo da situação, eu posso continuar trabalhando, saco meu fundo de garantia e estou aposentado, vou receber a aposentadoria do INSS. É lógico que a nova regra eu já vou estar tão velho que eu não vou aguentar nem trabalhar, né? Mas poder pode. Outra possibilidade é rescisão do contrato de trabalho a pedido do trabalhador em razão de novo vínculo empregatício firmado após a aposentadoria. Então, vamos supor, eu já estou aposentado, aí eu vou fazer a rescisão do meu contrato, né? Que é possível fazer isso, né? Fazer um bem bolado no caso, com a empresa, né? Estou aposentado, quero que rescinda, vou receber todos os meus direitos, inclusive fundo de garantia, e aí eu posso fazer um novo vínculo empregatício. Mas é lógico que aí o ponto principal é estar aposentado, né? Então tem que estar aposentado. Se não tiver aposentado, não tem como fazer essas maracutaias, não. Saque pelo empregador em virtude de rescisão de contrato de trabalho de empregado com tempo de serviço anterior a 5/10/98 na condição de não optante, né? Então, vamos supor que alguém foi contratado antes de 1988 e ainda trabalhe na empresa, né? Na condição de não optante, porque ele não alterou o vínculo dele, então ele foi registrado lá em 1985, por exemplo, e até hoje ele trabalha na empresa. Então, naquela época, ele não foi optante do fundo de garantia. Se ele não foi optante, no momento que ele é desligado da empresa, a empresa vai ter que pagar alguma indenização para ele, desde que tenha essa questão no contrato. Então, olha, não fiz opção pelo fundo de garantia, mas eu vou receber uma indenização da empresa quando eu for mandado embora. Então,
tendo havido o pagamento desta indenização ao funcionário não optante que foi registrado antes da Constituição, aí a empresa pode sacar do Fundo de Garantia. Porque a partir do 5 de outubro de 88, a empresa era obrigada a depositar mesmo para as pessoas que não eram optantes. Agora vem a questão, né? E se a empresa não pagar a indenização? Então, ela pode combinar, olha, eu pago uma indenização antes de 5/10, o período que você trabalhou anterior a 5 de outubro de 88, e o restante fica por conta do Fundo de Garantia. Pode ser um acordo. Aí, nesse caso, o funcionário saca o Fundo de Garantia, porque ele está sendo demitido, né? E ainda tem direito a uma pequena indenização. Outra forma de saque é pelos dependentes do trabalhador quando este falece, né? Então, faleceu o trabalhador, os dependentes legais dele, sejam filhos, seja esposa, seja pai, mãe, enfim, o que for considerado como dependente legal tem direito a sacar o fundo de garantia, tá? No caso aqui eu já falei, né, ó, no saque pelo empregador, em virtude da rescisão, não, aqui é pelo empregado, né? É pelo empregado, se não houver indenização, ele pode sacar o fundo de garantia. Saque pelo empregado, junto à caixa da conta vinculada, que permanecer sem crédito de depósito por 3 anos ininterruptos. Então, desde o dia 14 de maio de 1990, eles falam para a gente assim, olha, se você se desligou de uma empresa, você trabalhou numa empresa e ficou, pediu para ser mandado embora, então você não tinha direito a receber o fundo de garantia. Se essa conta ficar inativa por 3 anos e você estiver desempregado, você pode ir lá e solicitar o resgate desse fundo de garantia, tá? Se ela não foi mexida durante 3 anos, você pode ir lá e pegar o dinheiro de volta. Okay? Então, no caso da pessoa ter sido pedido para ser mandado embora, então, teoricamente, não teria direito a resgatar o fundo de garantia. Que nem eu falei também no caso de prestações habitacionais, então, assim, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, você pode sacar para dar entrada na sua casa própria ou para abater as prestações, né? Então, dependendo do que você faz lá, você pode pegar uma parte do fundo lá e falar, olha, eu estou dando entrada aqui de tanto e o restante vai abater nas minhas prestações. Pode ser feito dessa forma. Saque pelo empregado para liquidação, amortização extraordinária do saldo devedor junto ao sistema financeiro. Então, nesse caso, assim, usei uma parte para dar entrada e estou pagando as prestações da minha casa própria. Aí, depois de 2, 3 anos, juntou mais um dinheiro lá na minha conta do Fundo de Garantia, eu posso solicitar que esse valor vá para amortizar minha dívida do financiamento da casa própria. É possível, tá? Para quitar lá, pagamento total ou parcial da casa própria, né? E tem também a questão, eles falam aqui para nós, último item, saque pelo empregado quando este ou qualquer de seus dependentes for acometido por neoplasia maligna, ou seja, câncer, né? Se tiver... E existem também algumas outras... não é só câncer, existe um rol de doenças que estão relacionadas no Ministério do Trabalho, o site da Caixa também tem isso, né? Que é o câncer, né? Carcinoma, ele se você chegar com o laudo lá dizendo que você está com câncer, você pode sacar. No caso de câncer, eles permitem até para dependentes legais, e também tem, se o trabalhador tiver com HIV, se ele tiver com lúpus, se ele tiver com uma série de doenças que estão no rol colocados pelo Ministério do Trabalho e pela Caixa Econômica. Então, precisa verificar quais são os itens lá, né, para não ter problema e sacar. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ok, professor. Tranquilo. Então, assim, é lógico que a gente precisa lembrar que agora também tem, pela legislação, pela reforma trabalhista, existe um item lá que, desde que seja feito um acordo entre patrão e empregado, é possível o empregado ser
fazer um acordo, né? Então agora eles deixaram como o acordo entre patrão e empregado para ser demitido, existem lá uns parâmetros. Então vamos supor assim, eu quero fazer um acordo para receber os meus direitos, mas logo em seguida a empresa já vai me contratar novamente. Então o que eles falam assim, com relação a isso, né? É possível? Sim. Você vai, faz o acordo lá entre empresa e o patrão e o empregado, só que o patrão vai liberar o seu fundo de garantia, mas não está obrigado a pagar os 40% sobre o saldo, né? Aquela multa que é quando sem demissão sem justa causa. Ok? Então, a empresa pode fazer esse acordo com você, pode liberar seus direitos, mas não está sujeito a pagamento da multa. Perfeito? Porque acontecia muito o seguinte, as pessoas faziam um acordo e falavam para o patrão, olha, você me manda embora, eu recebo o valor do fundo de garantia, as verbas rescisórias, os 40%, depois eu te devolvo os 40%. Agora, o problema é o seguinte, depois que está na sua conta, você não é obrigado a devolver nada para ninguém. Certo? Então, muita empresa acabava fazendo o acordo e depois levava um chapéu dos funcionários que tinham sido mandados embora, que eles não iam devolver o dinheiro. É lógico que depois a empresa não contrata de novo, né? Mas até aí é apenas um detalhe. Tranquilo, fundo de garantia? Sim, professor, tranquilo. Acho que não Sim, tem professor. muita coisa para contabilidade. O que a gente tem que lembrar? Basicamente assim, é pegar o total do salário, 8%, né? É o que a empresa tem que estar depositando. Então, assim, para a contabilidade, o que a gente tem que lembrar é exatamente isso, né? Sobre o total da folha, o valor bruto da folha, 8% fundo de garantia. Agora, é lógico, a gente precisa entender o por que a gente faz isso, né? Qual é a função do fundo de garantia e também como nós somos diretamente interessados, porque quando você é registrado pela CLT, você tem direito ao fundo de garantia, então você precisa entender por que tem o fundo de garantia e como você pode utilizá-lo, né, da melhor maneira. Tá? Ô, professor, Fala. surgiu uma dúvida aqui. É Pode sempre falar. 8%, né? Não é igual o INSS que vai de acordo com o salário, né? Não, É sempre 8%. sempre 8. Sempre Tá, 8. Tá bom? tá bom, obrigada. Tanto é que não tem aquele limite, né? O INSS ele tem as faixas, mas tem um limite. Fala, passou de tanto, eu não pago, não desconta mais do que o valor lá, o teto, né? No caso do fundo de garantia, não tem essa limitação. Porque precisa lembrar que qual é o objetivo do fundo de garantia? É proporcionar para o trabalhador que é demitido sem justa causa uma garantia para ele se manter após o momento que ele é desligado da empresa durante um período até que ele consiga um novo emprego. Então você tem que pensar assim, vai juntar o dinheiro para que eu possa quitar minhas dívidas, para que eu possa, vamos supor, você foi mandado embora, mas você pode continuar fazendo faculdade, que você vai ter dinheiro para pagar mensalidade, você vai continuar fazendo suas compras. Você tem direito a seguro-desemprego também. Ótimo, pega o seguro-desemprego. Mas o fundo de garantia, o objetivo dele, como ele é anterior ao seguro-desemprego, é exatamente para isso, né? Garantir que o empregado, ao ser mandado embora sem justa causa, tivesse condições de se manter e manter as suas obrigações durante um período até que ele conseguisse um novo emprego. É esse o objetivo. Tá. E serve também para o financiamento, né? Como o senhor disse, Sim, serve. de casa, apartamento. Tá. Exatamente. Tá bom, obrigada. Muitas vezes até facilita bastante o financiamento habitacional, porque você consegue utilizar ele como entrada, então até Uma entrada, né? abate a dívida, né? Fica legal, você consegue até fazer um financiamento melhor, né? Sim, verdade. Tá bom. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho de folha de pagamento. Nós já vimos falando um pouco disso aqui, mas é o que a gente tem que estar falando para vocês, né?
Então, vamos só pensar um pouquinho, né? A folha de pagamento ela é um documento, né? Então, a gente precisa lembrar o seguinte: a contabilidade ela fala para nós que para que você faça o registro dos fatos administrativos, você sempre deve fazê-los baseado em documentos idôneos, em documentos confiáveis, ok? E ainda tem a seguinte questão nessa parte aí, né? Fala para nós assim: caso não hajam documentos que representem o fato administrativo que será contabilizado, o contador ou contabilista deverá confeccionar o documento, né? Então a gente tem que pensar assim: um caso bem legal, bem ilustrativo é a folha de pagamento. Por quê? A folha de pagamento é um documento que praticamente ele é feito pela empresa. Então, assim, tem que lembrar assim, vamos pensar numa empresa que não tenha muitos funcionários e ela não tem um programa de folha de pagamento. Então, o contador cuida de calcular a folha, né? Porque a empresa tem lá 10 funcionários, então não dá para contratar um programa, fazer tudo aquela parafernália. O contador pega uma planilha de Excel, monta a folha de pagamento, coloca lá na folha salários, horas extras, adicional noturno, os adicionais que tiver, calcula o INSS, imposto de renda, vale transporte, tudo bonitinho, líquido da folha, e ele vai fazer a contabilização do valor devido para os funcionários, vai fazer tudo bonitinho lá. Então, assim, é uma possibilidade que nós temos, né, de confeccionar, de fazer a folha de pagamento. Nós mesmos como contadores. Precisa ser contador para fazer uma folha de pagamento? Não, precisa só saber fazer. Só isso. Não existe uma regra para esse tipo de documento. É lógico que assim, quanto mais eu conhecer de folha de pagamento, né, quanto mais eu conhecer sobre a questão trabalhista, melhor para mim poder confeccionar isso aí. E também no mercado nós temos aí inúmeros programas, né, que fazem a folha de pagamento. Inclusive, se a gente pensar assim, eu tenho um programa de contabilidade lá na empresa e tem um módulo de folha de pagamento. A maior parte dos programas de contabilidade já tem um módulo específico para a folha de pagamento. Basta que você acesse e vá fazer a alimentação do sisteminha lá. Então, coloca o nome dos funcionários, coloca a carga horária, coloca o salário base, coloca todos os parâmetros, né? E o próprio programa vai estar calculando todos os meses o valor da folha de pagamento só para o contabilista, né, o contador, fazer então a contabilização. Perfeito? Então, só para a gente recapitular, né, nós já falamos do salário. O salário é a parte fixa da remuneração. Esse salário ele pode ser estipulado por hora, né? Ele pode ser estipulado por valor mensal, ele pode ser até por valor quinzenal, não é muito comum, mas até pode acontecer. E se a gente falar assim, olha, é um funcionário horista, aquele que recebe por hora, eu vou ter que calcular o DSR, o descanso semanal remunerado dele, separado do salário hora dele. Se é um mensalista, que é o mais comum, o mensalista já tem no salário dele o valor do DSR embutido, então eu não preciso calcular nada. Beleza? Quando a gente fala sobre abono, nós também já comentamos sobre isso, né? Então, é um valor que deverá ser pago ao empregado sob esse título, sob o título de abono, né? Pode ser determinado pelo empregador? Pode. Pode ser por uma determinação legal, ou seja, uma lei, ou por uma norma coletiva, um acordo coletivo de trabalho. O adicional de insalubridade, que nós já falamos, né? Sempre baseado no salário mínimo, e aí vem aquelas faixinhas de, né, salário mínimo. Se eu falar assim, grau mínimo, 10% do salário mínimo. Grau médio, 20% do salário mínimo. Grau máximo, 40% do salário mínimo. Certo?
tem um detalhe interessante, né, que é no caso dos adicionais, né? Qualquer tipo de adicional que o funcionário tem direito. Então, ele precisa lembrar o seguinte, né? Se eu estou pagando ele com habitualidade, ou seja, todos os meses ele recebe aquele adicional. Então, eu preciso lembrar o seguinte, eu tenho que fazer o reflexo disso no DSR dele, Descanso Semanal Remunerado. Aí, o que eu vou ter que fazer? Pego o valor do adicional, seja ele qual for, divido pelo número de dias úteis do mês e multiplico pelo número de DSRs, ou seja, pelo número de domingos que tem no mês. Então, como é que eu faço o reflexo? O valor do adicional dividido pelos dias úteis do mês vezes os domingos daquele mês. Aí eu vou saber quanto que é o valor do reflexo do adicional no salário do funcionário, que é no caso do DSR dele. Tá? Outro adicional que nós já falamos é o de periculosidade, é sempre 30% sobre o salário do empregado, o salário nominal, não é o salário bruto, né? Também tem que fazer o reflexo no DSR, funcionário. Horas extras. Horas extras também é um adicional, né? Adicional de horas extras, né? Então a gente tem que lembrar, sempre é um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal de trabalho, multiplicado pelo número de horas extras feitas naquele período, naquele mês. Tá? Então, vamos pensar aqui, ó. O cara trabalha 220 horas, né? Então, como é que eu sei o salário hora normal dele? Eu pego o salário mensal, divido por 220 horas. Eu vou achar o valor de uma hora normal de trabalho. Aí eu vou pegar esse valor de uma hora, acrescentar os 50%, né? Que vai dar o valor do adicional. Então, vai ser hora mais adicional. E vou multiplicar pelo número de horas extras que ele teve no mês. Aí eu vou saber quanto que eu vou pagar de hora extra para ele. Tá? Então, seria esse o cálculo que nós temos que fazer. Salário maternidade, né? Então, as empregadas elas têm direito a 120 dias afastado em decorrência de nascimento de filho. Então, isso é assegurado pela nossa Constituição. E detalhe, né? Ainda tem algumas pessoas que desconhecem isso, mas vamos pensar o seguinte. Professor, conheci fulana, ela não teve filho, mas ela adotou um filho. Ela tem direito a salário maternidade? Sim. Tanto faz o nascimento, né, a mãe que teve o filho por parto normal, ou parto cesariano, teve o filho ou adotou o filho. A garantia de 120 dias é para ambas as mães. Tanto faz a mãe que gerou e teve o filho de nascimento, né, ou aquela que adotou a criança. Ok? Então precisa lembrar que nos dois casos, nascimento ou adoção, dá direito à mãe ficar 120 dias afastada. Por que eles dão esse período? É o período que eles têm garantido para a amamentação e os primeiros cuidados da criança. Por isso que a mãe fica afastada esse período aí. Ok? O que acontece, né? Lá atrás, né, um período atrás, a empresa pagava o salário da mãe que saía para ganhar nenê e descontava da guia de recolhimento de previdência, né? Isso era um esquema. Então falava assim, olha, eu continuo pagando o salário enquanto ela estiver afastada e desconto da minha dívida com o INSS. Então, se eu tinha que fazer um depósito lá do INSS, né, da contribuição do INSS de, sei lá, 1.000, eu descontava 200, que era da mãe que estava afastada, e pagava só 800. Agora já não é mais assim, né? Já faz um bom tempo que o que acontece? A mãe tem que entrar com pedido de licença maternidade e receber esse período do INSS. Então a empresa não paga mais. Quem paga é
o próprio INSS. Perfeito? PIS/PASEP. Aí vem outra dúvida bem cabeluda, né? Tem gente que fala assim, mas eu tenho direito a PIS/PASEP, eu tenho direito a isso, aquela coisa toda. Então, vamos desmistificar isso aí. Quem foi registrado, teve carteira registrada, CLT, antes de 1988, antes da promulgação da nossa Constituição, eu por exemplo, tenho meu registro antes de 1988, né? Eu sou bem novinho, então eu tenho um registro lá antes de 88. Então, quando eu fiz o meu primeiro registro e a empresa recolheu lá, fez o recolhimento de PIS para mim, o que aconteceu? Naquela época, antes da Constituição, cada trabalhador que tinha registro em carteira CLT, ele tinha uma conta individual do PIS. PIS chama Programa de Integração Social. Né? E outra, PASEP, é Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, não sei o que lá. Então, o que acontece? Essa conta individual ia sendo depositado um valorzinho. Quando veio a Constituição, já não era mais depositado, era só pago juros e correção e uma coisinha a mais lá sobre esse patrimônio do PIS, né? Depois da Constituição, toda pessoa registrada em CLTista pode ter direito ao abono do PIS ou os juros do PIS, só isso. Ele não tem mais conta individual. Então, quando o governo falou assim, tá liberado o saque do PIS ou do PASEP na Caixa Econômica, e o pessoal foi tudo maluco querer sacar, precisava lembrar assim, quem não foi registrado antes de 88 não tem direito a sacar PIS nenhum. Agora, quem estava registrado antes de 88, antes da promulgação da Constituição, teria direito a estar recebendo o valor que ele tivesse lá na conta individual dele, seja lá qual fosse, né? E os demais trabalhadores têm direito assim. Se você ganhou, eu não lembro agora se até um salário mínimo e meio, uma coisa assim, você tem direito a pegar um valor de abono anual. Na data do seu aniversário, tem a escala de pagamentos na Caixa e você tem direito a receber uma parcelinha lá que seria equivalente a um salário mínimo. Tá? Mas tem as regrinhas, tem que verificar tudo mais, e as empresas continuam pagando a contribuição de PIS/PASEP, tem que ser calculado também sobre a folha, né? Ou então tem contribuição de PIS, COFINS, tudo, mas daí já é coisa de faturamento, né? Mas assim, sobre folha ainda tem essa questão do PIS/PASEP, tá? Vem até aqui? Eu acredito que vocês, a maior parte de vocês, ninguém tem nada de PIS, né? Todos vocês são... Tudo bem, professor. Alguém tinha nascido antes de 88 aí na sala? Ou não pode falar isso também? O Adriano. José Messias. Professor. O Messias não tá fazendo essa aula, não. Ah, que droga. Eu acho que o Adriano. Não, mas eu tô dizendo assim, ninguém trabalhava registrado antes de 88, né? Até ter nascido, tudo bem, mas trabalhar não. Acho que não. Não, eu trabalhei. Opa! Tá vendo? Tem alguém que trabalhou. Adriana? Trabalhei na Moros Pedaço, sim. Então. Menor. Então, você é um caso que se você não sacou sua conta individual do PIS, você tem que dar uma olhada lá na Caixa Econômica para ver se não tem saldo. Agora, se já sacou, paciência, então já foi. Já não tem mais nada. Repouso semanal remunerado ou descanso semanal remunerado, né? A gente sempre fala bastante disso aí. Então, o que acontece, né? Sempre que a gente estiver falando de funcionário horista, aquele que ganha por hora, eu tenho que calcular o salário do horista, que ele vai receber naquele mês, e tem que calcular também o DSR dele separado. Tá? Então, quando a gente fala de DSR, precisa lembrar assim, descanso semanal remunerado, eu só vou precisar calcular efetivamente no caso de pessoas que ganham por hora. Aí eu preciso calcular salário, DSR. Se for mensalista, não precisa se preocupar, por quê?
dentro do salário do mensalista já está embutido o DSR. Agora, se o cara tiver hora extra, tiver adicional noturno, tiver qualquer tipo de adicional, aí eu preciso fazer o reflexo do valor desses adicionais no DSR da pessoa. Professor, no caso de quem é comissionista, no Lerite vem discriminado o valor à parte do DSR. Sim, tem que vir. No quem é comissionado vem a parte. Vem descrito Sim. comissões, depois vem mais do DSR. Exatamente. Então ele tem, no mesmo caso do Ourista, ele é calculado à parte? Sim. Por isso que ele é discriminado. Exatamente. Quem tem, vamos dizer assim, ganha salário fixo mais gratificação, então tem que fazer o reflexo no DSR da pessoa. Então por isso que vem a parte para poder ver que foi feito o cálculo. Tá? No caso de ourista, no caso de pessoas que ganham alguma coisa além da verba fixa, além do salário propriamente dito, né? O salário é a parte fixa da remuneração. Beleza? Beleza. Auxílio enfermidade, né? Auxílio doença. Então a gente precisa lembrar assim, né? Até 15 dias, quem paga o auxílio doença é a empresa, né? Então, os 15 primeiros dias de afastamento, no caso da pessoa que está com alguma doença, alguma coisa, é pago pela empresa. A partir do 16º dia, é pago pelo INSS. Então, a pessoa tem que estar dando entrada no auxílio doença e receber do INSS esse auxílio doença. Mas os primeiros 15 dias, né, a pessoa recebe sempre da empresa, ok? Então, precisa sempre lembrar assim. Vamos supor que a pessoa, sei lá, aconteceu alguma coisa, vai ficar afastada, já tem uma previsão que ele vai ficar afastado 4 meses, 3 meses vai ficar afastado. Então, os primeiros 15 dias eu tenho que calcular na minha folha de pagamento, porque eu vou ter que pagar os primeiros 15 dias dessa licença do auxílio doença dele. A partir do 16º dia de afastamento, é por conta do INSS, o funcionário tem que dar entrada no pedido de auxílio doença. É lógico que precisa tomar cuidado que durante o período de afastamento, o funcionário continua vinculado na empresa, ele continua normal como meu funcionário, só não está recebendo pela empresa, hein? Não pode desligar ele da empresa não, só porque ele está doente, não. Professor, por quantos dias é considerado abandono de emprego? Funcionário, se ele não sumir. Se a pessoa sumir da empresa e não der nenhum tipo de justificativa durante 30 dias, né, até o 30º dia, a empresa tem que, não pode mandar embora, não pode tirar, né, no caso da folha, nem nada. Depois de 30 dias é abandono de emprego. Aí tem que publicar em jornal, alguma coisa assim, que a pessoa abandonou a empresa, né, que deu abandono de emprego. Entendi. É porque eu teve um caso de uma empresa que eu trabalhei, que eu era gerente, e eu tive um funcionário que ele sumiu do mapa durante 14 dias direto, consecutivos. Sem dar notícia, sem saber de onde eu tava o paradeiro do cara. Aí depois ele apareceu. Porque 14 dias não dá abandono de emprego. É lógico que ele pode voltar para a empresa, passar um tempinho para a empresa mandar embora, né? Mas assim, não caracteriza abandono de emprego. Tá? Entendi. Comissões, né? Então, hoje em dia é muito frequente o pagamento de comissões, né? Tá muito ligado a determinar, vamos supor, a pessoa tem que atingir meta, volume de venda, não sei o quê, e aí ganha por comissão, ganha porque atingiu uma determinada tarefa, cumpriu uma função, sei lá o quê, né? Então, o que acontece? Normalmente, então, via de regra, né, normalmente a comissão é estipulada em termos percentuais quando fez o contrato de trabalho, quando assinou o contrato de trabalho. Normalmente, não é dizer assim, mas toda vez é assim, não. Pode acontecer que depois que você foi contratado, aí vai ter que fazer um adendo no seu contrato dizendo, olha, além da remuneração normal ou além do salário normal, ainda terá uma comissão ou foi feito algum acordo coletivo, né, no caso de sindicatos, essas coisas assim, aí também é um adendo no contrato de trabalho. Por isso que eles falam via de regra, né? Então, via de regra,
a gente vai sempre saber da comissão no momento que é contratado. Mas pode acontecer que haja alguma alteração posterior à data da contratação, e aí é uma alteração no contrato de trabalho inicial. Tá bom? Descontos, né? Descontos na folha de pagamento. Então, o que acontece aqui, né? Primeiro ponto que a gente precisa sempre destacar bastante. O empregador não pode fazer nenhum tipo de desconto no salário do empregado, a não ser que seja previsto em lei ou que o empregado tenha autorizado por escrito que seja feito aquele desconto, certo? Então, começando aqui bem na parte de cima, fala assim, olha, nós temos descontos oficiais. Então, o que ele está dizendo com descontos oficiais? É desconto previsto em lei. Previdência Social, que é o INSS, o imposto de renda, normal, que é uma fonte, né? Contribuição sindical, que era aquela, um dia de trabalho que agora já não pode mais descontar automático, né? Só se o funcionário autorizar. E tem aquelas questões assim, existem alguns descontos que são previstos nas convenções coletivas do trabalho. E isso ainda existe. Então, vamos supor que o meu sindicato foi lá, fechou um acordo coletivo de trabalho, fechou uma convenção coletiva com o sindicato das empresas ou o grupo de empresas que ele tinha que fazer lá, e falou, olha, vocês vão ter tanto de aumento, vai ter esse benefício, tem também um percentualzinho lá, um valorzinho que é descontado para o sindicato. Só que tem que estar previsto também na convenção. Tá? Faz parte do pacotão. Então, os benefícios que o sindicato conquistou e o valor previsto de desconto para a convenção coletiva. Perfeito? Mas não é nada disso. Então, precisa lembrar assim. Um outro caso é vale transporte. Só que precisa lembrar, quando eu vou fazer o requerimento do Vale Transporte, né, que eu vou lá e faço pedido do Vale Transporte, pode ver que você assina lá também a autorização de desconto daquele valorzinho do Vale Transporte, que é a parte que o empregador tem que arcar, né, que é 6%. Então, precisa sempre lembrar, só pode descontar alguma coisa do meu salário se eu autorizei ou se for alguma coisa previsto em lei. Certo? Fora isso, não pode descontar. Vamos pensar o seguinte, né? A empresa vai te dar uma cesta básica e vai descontar um valor de R$1 por mês do seu salário a título de contribuição dessa cesta básica. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas olha, a empresa lá não quis dar cesta básica, não sei o que lá, porque falou que não estava previsto no acordo coletivo. O que as empresas têm medo, né? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Se eu, empregador, eu sou uma empresa, estou contratando um empregado. Se eu oferecer um benefício e não descontar absolutamente nada, nem um centavo desse benefício do salário do meu trabalhador, do meu empregado, esse valor do benefício, né, seja uma cesta básica, seja refeição na empresa, né, tem refeitório na empresa, eu posso almoçar, posso tomar café da manhã, tal, e a empresa deixa isso sem descontar nada, né? Então, todo o valor de benefício que a empresa me oferecer e não descontar nada do meu salário, o que acontece? Isso se torna salário indireto, tá? É o salário utilidade. Então, a empresa precisa oferecer o benefício e estipular um valorzinho para descontar. Normalmente, eles fazem isso através das convenções coletivas. Então, se vai dar um plano de saúde, qual a participação do funcionário? Se vai dar uma cesta básica, qual a participação do funcionário? Vai ter refeitório na empresa? Qual a participação do funcionário? Então, sempre isso está estipulado em convenção coletiva. Por quê? Muitas vezes a empresa não gosta de fazer o acordo individual, né, funcionário lá no contratinho de trabalho, por quê? Dá muito problema de
questão trabalhista quando o funcionário é mandado embora. Então, para evitar isso, se é feito através de uma convenção coletiva, né, um acordo coletivo de trabalho, não dá chabu, não dá problema nenhum, certo? Então, sempre se lembra disso. Se a empresa me oferecer qualquer tipo de benefício e não cobrar uma contraprestação, ou seja, não descontar a minha participação sobre aquele benefício, quando eu for mandado embora, eu posso receber toda a parte de rescisão, todos os meus valores que eu tenho direito, e posso cobrar na justiça também que seja calculado o valor do benefício que a empresa me dava como parte da minha rescisão. Então, o que acontece? Eu recebo a rescisão e depois entro na justiça e falo, olha, eu recebia vale transporte não, eu recebia vale alimentação, tinha refeitório na empresa, tinha cesta básica, e quando eles me mandaram embora, eles não computaram esses valores na minha rescisão. A empresa é obrigada a fazer o cálculo novamente e pagar por fora, né? Ela é condenada pela justiça, é óbvio, né? E aí ela vai ter que pagar também esses valores aí a título de rescisão para o funcionário. Ok? Por isso que as empresas sempre... Professor. Oi, fala. Que nem no meu caso eu trabalhava na Vigor. E lá eles davam todo mês uma cesta de produtos. Só que nunca descontou nada. Então, quando eu saí de lá, eu poderia ter questionado eles por isso. Então, vamos supor, quanto valeria essa cesta de produtos hoje? Você tem uma noção? Aproximado? Ah, não sei. Só sei que os funcionários lá vendiam por fora por R$100, mas valia bem mais. Caramba, era uma cesta de produto boa. Então, vamos supor, né? Você teria que ter entrado lá na justiça, né? O sindicato, no caso, né? Já que não descontava nada, o próprio sindicato poderia ter falado, olha, a rescisão é o valor do salário, mais as coisas, tudo que vocês estão calculando, e também tem que incluir essa cesta aí que vocês davam, porque faz parte do salário do funcionário. É salário indireto, é salário utilidade que a gente chama. Entendeu? Então teria que ter entrado isso aí também como parte da rescisão. Seria isso. Entendi. É que às vezes nem compensa, porque às vezes o valor não vale a pena ficar entrando na justiça. Né? Entendi. Valeu, professor. Falou. Então, agora vamos ver aqui o que a gente desconta, né? A gente desconta falta e a gente desconta atraso, certo? Então, isso a lei já determina, na própria CLT já está determinado. Então, se o cara faltar ou se atrasar, você pode efetuar o desconto, né? Então, eu vou calcular o valor do salário do cara, mesmo que ele seja mensalista, né? Mas, faltou um dia, não justificou. Sempre lembrando, são faltas ou atrasos injustificados, ok? Injustificados. Então, você vai lá e desconta do valor do salário da pessoa. Se a pessoa tiver um número excessivo de faltas injustificadas, também interfere nas férias. Então, existe uma tabelinha dizendo até tantos dias de faltas injustificadas no ano, você vai começar a perder nas férias. Então, precisa lembrar, a falta injustificada, ela mexe no seu salário, ela mexe no descanso semanal remunerado, que seria o domingo, né? Às vezes você perde o domingo, dependendo da situação, e se for em excesso, ela também poderá mexer nas suas férias. Então, diminui o número de dias de férias que você tem direito quando você for descansar. Perfeito? Ixi, aqui a tabela está errada, eu não arrumei a tabela. Depois eu vou ver se eu troco essa tabela e ponho de volta lá no AVA para ficar a tabela nova, né? Essa tabela é a tabela antigona, esquece ela só para efeito de ilustrativo, né? Então precisa lembrar, o INSS, que é a Previdência Social, também é um desconto autorizado por lei, porque todos nós somos obrigados a estar vinculados ao regime geral de previdência social, que é conhecido como INSS. E o que o regime geral garante para nós? Fundamentalmente, a aposentadoria para quem sobreviver até lá, né, para quem estiver vivo até lá,
então com 65 anos, né? Então quem chegar até essa idade aí consegue se aposentar. Mas vamos pensar o seguinte, antes de se aposentar, a mulher resolveu ser mãe, ela teve nenê. Então, o valor da Previdência Social que eu contribuo, eu, trabalhador, e a própria mamãe, que vai se tornar mamãe, né, a trabalhadora, é também para garantir auxílio maternidade. É também para garantir auxílio doença. Vamos supor que eu fiquei doente e fiquei afastado da empresa mais de 15 dias. Então, os primeiros 15 dias a empresa paga, o restante é INSS. E tem também... Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Basicamente é isso aí, né? São esses benefícios que a gente tem direito pagando INSS, né? Deixa eu ver o que mais. Posto de renda. Vou pular um pouquinho isso aí, que eu vou fazer um esqueminha diferente, daí na aula que vem eu explico para vocês. Então, comentando rapidamente, contribuição sindical, é só lembrar, contribuição sindical, ela não é mais obrigatória, agora ela é opcional, então não pode mais descontar aquele um dia de trabalho por ano do funcionário, né? O DSR, eu só posso descontar no caso de faltas injustificadas. Então, se você não tiver faltas injustificadas, você recebe o DSR normal, ou se você for mensalista, o seu DSR já está dentro do seu salário. Beleza? Um outro caso bem, que não é sempre que acontece, né? Mas vamos pegar um caso aí, né? O cara foi, casou, teve filho, separou da mulher, e aí os barrigudinhos têm que ser criados, né? E aí vai a mulher na justiça e fala, o condenado não está pagando pensão alimentícia. Aí o juiz decreta lá, condenado, você vai ter que pagar pensão alimentícia. Então, quando é uma determinação judicial, o juiz decretou o valor da pensão, a pessoa tem que levar o documento, né, que é a sentença do juiz, na empresa, e a empresa faz o desconto da folha de pagamento. Então, ela tira do salário do cara lá o valor que está determinado pelo juiz, né, em percentual, sei lá o quê, e já manda para conta da esposa ou do filho, no caso, né, o valor da pensão alimentícia. Isso se for uma decisão judicial. E se for um acordo entre o ex-marido e a ex-esposa para poder pagar a pensão alimentícia? Então, isso aí não vai para a empresa. A empresa não pode descontar do salário do cara. E ele tem que pegar do seu salário e depositar na conta da ex-mulher ou do filho dele por conta própria, tá? Só pode descontar a pensão alimentícia do salário do funcionário se houver uma decisão judicial. Perfeito? Aí você pode. Outra coisa que acontece muito é o famoso vale, né? Ou o adiantamento de salário, né? Então, normalmente, ele tem um valor de um percentual de 40% do salário nominal do cara. Então, as empresas costumam pagar o vale entre o dia 15 e 20 de cada mês, né? Que é para dar um fôlego para o trabalhador, porque o cara recebe lá no quinto dia útil o salário, né? E aí, quando passa mais alguns dias, já não tem mais nada na conta. Então, eles paga no quinto dia útil o salário e entre o dia 15 e dia 20 do mês, eles pagam o vale, né? Que normalmente é 40% do salário base, não é do salário bruto, né? Então, se tiver hora extra, tiver qualquer coisa, recebe no pagamento. Então, precisa lembrar, né? Esse valor aí é se a empresa pagar vale. Tem muitas empresas que não pagam vale, é só o pagamento. Tá? Então, esse caso de adiantamento de salário nem vai existir na folha. Perfeito? E aí, no caso... Ou tem, o professor, tem empresas que eles dão a opção, né, de receber ou não. Onde eu trabalho assim, o adiantamento. Sim. Tem algumas empresas que até colocam, né, se a pessoa quer do adiantamento ou não, né? Tem empresas que já são categóricas, não temos vale, não temos adiantamento. É, tá? É política deles mesmo. Tá bom, obrigada. Não, tranquilo.
Agora, precisa lembrar o seguinte, no Vale, quando a pessoa recebe o Vale, ele recebe 40% do salário base dele sem nenhum desconto. Então, não vai descontar imposto de renda, não vai descontar INSS, não vai descontar vale transporte, não vai descontar nada. Tudo isso é feito, todos os descontos são feitos sempre no final. Quando fecha a folha no final do mês, faz os descontos obrigatórios, os descontos legais, né? E aí a pessoa recebe o saldo de salário no mês, né? Então, pega o salário total, tira todos os descontos da pessoa e o que sobrar é o que a pessoa recebe como pagamento mensal. Perfeito? Vale transporte, que vocês já devem estar acostumados também, né? O funcionário recebe lá o valor de transporte dele mensal e pode arcar com até 6%. Fala. Pode perguntar. No caso de quem é comissionado, acontece uma coisa muito interessante, não sei se é correto. Um exemplo, às vezes o vendedor ele recebe, um exemplo, R$200 de vale transporte, certo? Tá. E é descontado 6% sobre o salário dele. Só que o que acontece? Há meses que o vendedor consegue vender um pouco mais, e o que acontece? Os mesmos 6% é descontado sobre o salário que ele ganhou. E o que acontece? Às vezes o desconto é maior do que o valor que ele recebeu de vale transporte. Ô, louco, não pode. A empresa pode fazer isso? Não pode. É um erro isso aí. Entendi. A pessoa pode entrar na justiça do trabalho e ganha tranquilo. Ah, é? Porque isso já aconteceu até comigo mesmo e outras pessoas que eu já trabalhei em várias, não só em uma loja, mas em várias outras lojas isso acontece muito. Então, e precisa sempre lembrar assim, é 6% do salário base, do salário nominal, ou seja, se tiver hora extra, tiver gratificação, tiver isso, tiver aquilo, não pode calcular sobre o salário bruto, é o salário base. Não, é que a questão, como geralmente em vendas é praticamente só a comissão, então o salário do vendedor varia muito de um mês para outro, há meses que o vendedor ele supera a expectativa de vendas e ele vende bem, e aí o 6% que é descontado sobre o que ele vendeu o valor é maior do que ele recebe de vale transporte. Então, a regra do vale transporte diz assim, ou é 6% do salário, ou, no máximo, o valor que você recebe de vale transporte. Nunca pode exceder o valor, certo? Então, vamos supor que a empresa pagou R$300 de vale transporte, e aí quando ela fez o cálculo, deu 320 para descontar do seu salário. Não pode. No máximo é o valor que ela te pagou, que é R$300. Mais do que isso aí é uma coisa que já aconteceu até comigo mesmo, e na época eu não sabia se isso era correto ou não. E acontece muito dos vendedores optarem por o cancelamento do vale transporte, porque via que não estava compensando ter o benefício pela empresa, porque descontava demais. A mais do que o vendedor recebia. Mas então, no caso de pessoa que só ganha comissão, tem que ter uma base de cálculo, tem que ter uma média, tem que ter um piso da categoria, alguma coisa que seria o que eles chamariam de salário nominal, no caso. Não tem isso? Entendi. Um piso da categoria, alguma coisa assim? Tem o piso do vendedor, só que no salário, como é só a comissão, o salário base vai de acordo com o que ele vendeu. Então, mas vamos pensar exemplo, assim, ele vendeu... se eu não vendi nada, eu recebo o piso? Recebe. Então, esse piso tem que ser a referência para cálculo do vale transporte, não pode ser... Não, eu até entendi, mas as empresas que eu trabalhei, acontece isso muito, a pessoa, vamos supor, ela ganhou 5 mil de comissão. Se você faz vezes 6%, dá um valor bem mais alto do que, exemplo, se a pessoa recebe R$200 de vale transporte, entendeu? Isso aí, não só em empresa, mas em várias eu já vi isso acontecer. Bom, então assim, vale a regra para todo mundo que está participando da aula, então sempre lembra, no máximo 6% que a gente fala do salário base ou no máximo o valor que você recebeu de vale transporte. Nunca pode exceder o valor que você recebeu. Então, vamos supor, se a empresa te pagou R$300 de vale transporte para você poder ir e voltar para ir trabalhar durante o mês, ela não pode descontar do seu salário mais do que R$300. O correto é que seja sempre menos, porque é 6% do salário nominal, do salário base. Então,
o legislador, quando ele criou o Vale Transporte, era para beneficiar o trabalhador e não prejudicar, né? Então, vale aí a... Entendi. Então, olha, outros descontos que a gente tem aí, né, que a gente pode estar citando, seria convênio médico, seguro de vida, vale compra em supermercado, desde que o empregado queiram. Então, assim, eu não posso estar falando, eu vou te dar o convênio médico e você vai ser obrigado, eu vou descontar do seu salário, sei lá, o convênio médico fala assim, eu vou te descontar R$200 do seu salário. Não. Se o funcionário quiser, ele vai assinar um termo dizendo que ele quer o convênio médico e que aceita que seja descontado X do salário dele. Mesma coisa para o seguro de vida, vale compra ou qualquer outra coisa que a empresa oferecer. Então, assim, sempre tem que ter a aprovação, tem que ter a concordância do funcionário, certo? Não pode simplesmente falar, você vai receber esse benefício e eu vou te descontar tanto. Aí o cara faz a conta e fala, mas não compensa, né? Então, sempre deixa essa questão assim. Você quer o convênio médico? A empresa está oferecendo esse aqui, mas tem que ter a parte do funcionário que é X. Você está de acordo? Então assina um termo aqui que você está de acordo, tal, né? É que muitas vezes o convênio médico, para quem tem dependentes, é interessante porque inclui os dependentes muitas vezes, tal. Então, quando você faz a conta, você vai ver que o que você está pagando compensa pelo benefício que está sendo oferecido pela empresa, tá? Mas nunca pode descontar nada do salário que o funcionário não tenha autorizado, perfeito? A não ser que seja um desconto já estipulado por uma lei ou uma decisão judicial, ou, no caso, uma convenção coletiva. São os 3 pontos, né? Legislação, leis, determinação judicial ou convenção coletiva de trabalho, que são os 3 fatores que podem acarretar em algum desconto para o salário do trabalhador. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar alguma coisa em relação à parte de INSS e imposto de renda, para a gente poder explicar para vocês e fazer alguma coisa, e depois eu faço uma aula só para completar esses 2 tópicos que se faltaram, que eram o que eu falei, eu vou pular esses 2 aqui hoje e depois eu falo para vocês. Tá? Mas assim, o que eu precisava ter falado hoje na aula, basicamente seria isso aí. Eu precisava falar do fundo de garantia e falar dessa questão que se referem à folha de pagamento. Okay? E lembrando vocês, né, que quem já estava desde o começo, lembrando, cuidado com desafio nota máxima, cuidado com o ED matriz, por quê? Vocês têm que fazer isso aí, porque isso conta ponto para todas as disciplinas. E segundo lembrete que eu já falei, volto a reforçar, que verifique se vocês estão passando por todos os itens lá. Fala assim, nós estamos no encontro 10 agora, né? Então, vai lá, olha o 7, o 8, o 9, o 10, para ver se vocês passaram em tudo. Pré-aula, aula e pós-aula no AVA, para ver se não pulou nada, porque sempre o contador de vocês tem que dar 100%. E eu estou olhando aqui, estou vendo que tem um ou outro aluno que está pulando, né? Vai lá, faz uma coisinha, pula 2, vai para outro, ou pula de uma aula para outra sem completar todos os itens lá, né? E para nós isso é ruim, que a coordenação fica pegando no nosso pé. Você não está acompanhando os alunos, tá? Então, por favor, olhem o AVA e verifiquem se vocês estão 100% com o AVA. Beleza? Tá bom, professor. Ok. Então é isso. Espero que todos vocês estejam se cuidando, estejam aí cuidando Professor. da saúde de todos, aí, família e tudo mais. Quem quer falar alguma coisa? Eu, Mônica. Fala. Professor, na aula passada, a aula estava bem ruim, né? Sim. A gente não estava escutando direito, senhor, e tal. E o senhor falou que na próxima aula queria falar algumas coisas com a gente. Eu não sei se o senhor já falou anteriormente, Isso. como meu trabalho chegou um pouco atrasado nas suas aulas, então eu não sei também. Então, Mônica, é o que eu falei hoje, né? Eu falei, olha,
passar pelo AVA certinho, olhando pré-aula, aula e pós-aula, para ver se você completa certinho 100% de todos os encontros, tá? Segundo tópico, tomar cuidado com o desafio nota máxima, ou de matriz, porque você tem que fazer alguma coisinha desses 2 itens aí para pontuar, porque tem que lembrar que não é só a pontuação da minha matéria, tem que juntar mais os pontinhos aí para ninguém ficar de recuperação, nem de exame, nem de nada disso, né? Então, e dei as dicas de prova, né? Que eu falei assim, olha, quando a gente monta a prova no Forms, o Forms, né, o aplicativo, ele mistura as questões. Então, eu estava falando assim, ó, vamos pensar assim, a Ana Beatriz, ela foi responder a prova, a questão dela falava, o que é contabilidade? Era a questão número 1. Aí você foi responder a prova, e essa questão, o que é a contabilidade, é a número 7. Então, se por acaso vocês quiserem trocar informações para poder, né, conferir se está tudo certinho, tá, quando for fazer a prova, lembra, ele mistura as questões e mistura as respostas também. Então, assim, nunca dá para você pegar a mesma resposta que a sua colega fez pela letra, ok? Sim. Então, perfeito. Obrigada, professor. Era para tomar cuidado, porque eu estava explicando que eu acho que nós vamos fazer a prova bimestral, a prova do segundo bimestre também online. Ok? Imaginei. Eu tenho outra dúvida, professor. Olá. Eu enviei novamente para o senhor, como o senhor havia pedido, os nomes das pessoas que ainda não receberam